Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e véspera aí do primeiro jogo aí, Grêmio e Atlético Paranaense, amanhã na Arena, jogo que vale vaga para a final da Copa do Brasil. Internacional, que na semana passada venceu o Cruzeiro, né? Então tem o jogo de volta agora no Beira-Rio, ou seja, aquela nossa expectativa de que possamos ter, sim, um clássico Grenal na decisão da Copa do Brasil. O Grêmio, preparativos para o jogo de amanhã. O presidente Romildo deu uma entrevista hoje, nada satisfeito aí com o posicionamento da CBF de não adiar o jogo do Palmeiras, né? O do Atlético Paranaense, melhor dizendo, pelo Campeonato Brasileiro, o que foi favorecido o Palmeiras, que foi adiado em função do jogo contra o Fluminense, que está disputando a Sul-Americana. Mas, e o Internacional na batalha, na luta aí para tentar, ou seja, ter Paulo Guerreiro no segundo jogo aí contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, zagueirão Larry, que participou de grandes decisões como essa, hein? Que emoção do jogador antecipando aí nessa expectativa de jogos como esse que teve o Internacional com o Cruzeiro, que terá, né? E esse jogo do Grêmio aí de amanhã. Napoleão, o coração tá batendo já forte aí? Não. Não? Tá tranquilinho? Tranquilinho? Só falta dizer que é jogo jogado também, né? Não. É? É jogo jogado, não, tô tranquilo. Não, mas tem que ter, o Grêmio tem que sair daqui com uma vantagem, sim. E Flávio Ordoc tá na luta aí para ter o Paulo Guerreiro esse jogo contra o Cruzeiro. Expectativa. Movimentação de tudo que é lado do internacional, né? Trabalhando bastante. Presidente de um lado, presidente Marcelo, Rodrigo Caetano do outro, ou seja, né? São agora essa parte final aí. E também vem quartas de final também, né, da Libertadores da América. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Até porque somos uma emissora multiplataforma, né? Então você nos assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Levamos aí o nosso estado para o mundo, através das plataformas digitais, nosso Twitter, o site, o YouTube, o Face. O Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta, também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Apenas um aninho no ar, né? Então faça isso. É só você digitar RDC TV e você tem ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Dois Toques para Cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Então, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Esse é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, amanhã tem jogão aí, Grêmio Atlético já chegou aí, já está em Porto Alegre, chegou de maneira discreta até o Atlético. Poupou também exemplo de todos, né? No jogo contra o Botafogo, que perdeu no final de semana passado aí, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que dá para projetar esse jogo aí, o Napoleão? O Grêmio, que até veio de uma derrota diante do Flamengo, mas também uma equipe reserva. Se sabe que é outra competição, é outro jogo, é outra motivação, né? Mas o Grêmio vai ter que fazer uma vantagemzinha aqui para poder administrar o segundo jogo, né? Esse é o plano ideal, né? Boa noite, Larry, boa noite, Flávio, querido amigo, Cadu, telespectadores. Olha, esse é o plano ideal, sair daqui com uma vantagem. É um jogo difícil, o Atlético... acho que esse é o melhor Atlético da história. A gente não acompanha, claro, no dia a dia do Atlético, mas do que a gente conhece, do que eu acho que é se não é o melhor, é um dos melhores Atléticos de toda a história. Mas eu acho que o Grêmio amanhã, especialmente o Grêmio tem que jogar bem no meio campo. O Grêmio tem que, amanhã, fazer algo que ele não está fazendo. É a única chance. O Grêmio tem mais time que o Atlético, tem mais camisa, tem mais história na competição, então nem se fala. Mas o Grêmio tem que fazer algo
que ele não tem feito vai ser absolutamente fundamental, senão não terá sucesso. O Grêmio tem que marcar. O Grêmio não pode apenas pensar em jogar. Jogar, o Grêmio sabe jogar, todos nós sabemos. Agora, o Grêmio parou de marcar. E o Grêmio era um time era incrível. O Grêmio sabia dar o bote. O Grêmio ficava muito com a bola, mas quando perdia a bola, o Grêmio dava o bote, eram 3, 4 marcando e já saía de novo. O Grêmio parou de fazer isso. O Grêmio está com um meio campo extremamente leve na marcação em todos os jogos, praticamente todos os jogos. É um buraco entre o meio campo e a defesa. Então aí, quando tu pega times que são times que têm jogadores com habilidade, eles vão para rápidos, tu pega e eles vão para cima de defesa, e mesmo Jeromel e Kahneman, em algum momento vão ser batidos. Então, se o Grêmio não marcar, aí fica difícil, mas eu espero que o Renato tenha aprendido a lição desses últimos jogos. Nem vou falar o último jogo. Não, dos últimos jogos. Tanto com o time titular, quanto com o time reserva. O Grêmio simplesmente não marca. Não marca. O Grêmio se tornou um time somente leve. O Grêmio era um time leve para atacar, mas um time que tinha um peso na defesa. E o Grêmio parou de ter isso. Espero que amanhã tenha. Isso é absolutamente essencial. Com o André? Acreditando no André? André, não tem outro... mas, sinceramente, não é nem a questão do André. Eu não gostaria que fosse o André. Eu acho que o André realmente não é a solução para o Grêmio, a não ser que o André acabe calando a boca de todo mundo, mas faz tempo que a gente está dizendo isso. Mas, por justiça mesmo, é o André. O Tardelli, não sabemos ainda se quer ou não quer. Não há uma clareza no posicionamento do Tardelli, não há uma clareza nas suas próprias atuações. Então, eu acho que tem que ser com o André, não tem outro jeito. Mas esse é o tipo de jogo, né, Larry, que o jogador se supera, né? Esse é uma motivação a mais, enfim. É um jogo decisivo, um jogo que envolve muitas coisas e o jogador, esse é o jogador, é a partida que todo mundo quer jogar, né? Jogos decisivos é o que todos os jogadores sonham. Essa preocupação do Grêmio com relação ao André de certa forma, semelhante ao que nós, colorados, temos esperado do Nico Lopes nos últimos tempos. Então, são situações semelhantes. Jogadores que já fizeram gols, que o André, no histórico dele no futebol e outras equipes, é um jogador que fazia muitos gols, e aqui no Grêmio não tem feito. Mas é um jogo, é um grande jogo, a expectativa é muito grande. O Ronaldo ele fez uma referência ao Atlético Paranaense. Talvez esse time se assemelhe ao time campeão do Atlético Paranaense, né? Campeão brasileiro. Você está com a lembrança que o Atlético já foi campeão brasileiro, né? Tinha um excelente time, mas se equivale àquele time, porque é um time muito organizado. Essa é o que a gente tem, que todos têm bem presente essa questão da organização de time. Não tem grandes destaques, claro que tem alguns jogadores conhecidos aí. O Cirino voltou a jogar bem, que esteve aqui em Porto Alegre. Esteve em Porto Alegre, esse é o tipo de jogador que nem se fala em relação com o Damião. Ele só joga naquele lugar. O Cirino foi mal no Flamengo, foi mal no Internacional, só no Atlético onde ele se destacou e agora voltou. É um jogador que foi criado lá e lá é o lugar dele, é onde ele se sente em casa. Mas assim, claro que esses 180 minutos, esses primeiros 90 minutos aqui. Essa é a questão. Isso são o tom da disputa. Foi o que o Renato salientou. Ou seja, é um jogo de 180 minutos. O bom para o Grêmio, que mais uma vez não teve sorte no sorteio, porque eu ainda prefiro jogar a segunda em casa. O bom para quem joga a primeira em casa, como o Grêmio, é que não tem o gol qualificado. A Copa do Brasil não tem mais só o gol qualificado. Não tem. A pressão para quem joga em casa é menor.
Para quem joga em casa, a pressão é menor. Porque você fica sempre com aquele pavor, vou tomar um gol agora. Essa é justamente a preocupação que perdeu, porque a preocupação de não tomar um gol às vezes faz com que tu não vá muito para cima do adversário. Exatamente. Ô Flávio, o Internacional já fez a metade do seu tema, né? Metade do dever, ou seja, venceu, né? E aí qual é a projeção disso? A gente projeta aí, eu quero, evidentemente, isso aí para o Rio Grande do Sul seria fantástico, aí um Grenal, né, na decisão da Copa do Brasil. É que eu digo, vai ser espetacular para quem ganhar. Agora, quem perder, muita gente está dizendo que vai dar crise. Quem perder, se nós chegarmos a isso, mas tem essa possibilidade, ela existe, né? Para que lado tu vai nessa aí? Cadu, boa noite, Cadu, Napoleão, aí é sempre uma alegria estar aqui com vocês, boa noite ao nosso telespectador. Falando primeiro, antes de tudo, a dificuldade que a gente vai enfrentar com o Cruzeiro, com o treinador novo, com o Rogério Ceni estreando talvez e precisando mostrar... Mas ele já chegou, Flávio, não quero te interromper, mas te interrompendo já, ele foi na apresentação, disse, olha, é tudo com o Internacional. É o favorito, é o Internacional. É natural que ele queira tirar o peso, mas é um treinador com uma experiência muito grande, mas ele vai querer naturalmente, e talvez já pela experiência dele, tentando tirar o peso, tentando tirar a responsabilidade do grupo. O time do Grêmio também tem um desafio muito grande. Me parece, Napoleão, que favorece o Grêmio o primeiro jogo em casa também, pelo fato de que o segundo jogo em Curitiba, com a grama sintética, é um jogo muito diferente, é um jogo muito difícil também, e ninguém... O que eles tiram proveito. Ninguém citou e eles tiram proveito, então me parece que a oportunidade do Grêmio, e a gente não falou, é agora. O Atlético Paranaense também começa a colher frutos. Se a gente observa, hoje dentro do Brasil nós temos 14 grandes clubes, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 mineiros, os 2 gaúchos, o Atlético Paranaense e o Bahia. São os clubes que a gente tem observado aí no cenário nacional se destacando. Então a gente não pode ignorar o tamanho hoje, o peso do que vem fazendo o Atlético Paranaense, principalmente depois que o Curitiba é rebaixado. Então o Atlético Paranaense vem sim um time bem organizado. É muito bom time. E vem tirando vantagem, né, desse gramado sintético deles. Então eu acho que é cedo para a gente projetar ainda, Cadu, essa final, que obviamente a gente almeja que seja um Grenal, seria muito bonito, seria um fato inédito, reforçaria... Histórico. Reforçaria aquilo que a gente sabe fazer e que a gente vem reafirmando, que é o futebol gaúcho, que é o futebol bem feito pelo gaúcho, principalmente pelo fato de que a gente compete com uma desvantagem muito grande, que é a desvantagem financeira, né? O futebol do Inter e do Grêmio, a gente chega hoje dos clubes muito menos poder, com poder financeiro muito menor, e mesmo assim a gente está chegando na final da Copa do Brasil. Os números, eu já divulguei os números, né? Ou seja, o Flamengo investiu 180 milhões em contratações, o Palmeiras 104. O Grêmio 15 e o Internacional 4 milhões. Não, a gente chega no ponto... Então, olha a disparidade aí em termos de... O Palmeiras... Mas como dizia Ibsen Pinheiro, às vezes, né? O Palmeiras contratando... Às vezes o dinheiro demais atrapalha. O Palmeiras contratando jogadores para não jogar, né? O Palmeiras, a gente está vendo o Palmeiras contratar gente para ficar no banco. A gente viu o Palmeiras tem revés, é eliminado da Copa do Brasil e anuncia jogador. Como medida... eu não vou dizer que diversionista, mas paliativa, talvez, para distrair a torcida. O Flamengo tem um revés e vai falar no Balotelli. Quer dizer, isso é poder econômico para distrair ou para diversificar. Não é diversificar, mas para distrair o momento de crise. Esse Atlético Paranaense é até uma origem do Grêmio, né? O técnico, o Thiago Nunes, gaúcho, né? Gaúcho, sim, foi... do Grêmio, da categoria de base do Grêmio, origem exatamente no Grêmio. Mas vamos ver, a gente tem imagens do jogo do Grêmio, do treinamento do Grêmio, né?
Mas eu acredito que o Renato não vai apresentar nenhuma. O que ele poderia apresentar de surpresa aí, o Napoleão? Eu não acredito, né? Até porque o Renato não tem essa característica aí. O Renato não tem essa característica, né? Eu não saberia te dizer isso, sabe por quê? Porque todos os treinos são fechados, hermeticamente fechados, tu não sabe nada que sai dos treinos. E mais do que isso, tu olha para os jogos e tu fica aguardando. Bom, os treinos fechados, não é só o Grêmio, vai acontecer coisa nova. Os escanteios são os mesmos, as faltas são as mesmas, são os mesmos jogadores que batem. Eu estava olhando assim, bom, agora vai ser uma jogada, não tem nada de novo, não sei o que é o Renato, sinceramente. Não, eu não acredito que não é só característica. estou querendo, vou reiterar isso. Eu não queria que o Renato apresentasse nada de novo, nem sei se ele sabe, mas eu gostaria que o Renato simplesmente voltasse a ter um time não só que jogue, mas que marque. Só isso, com energia, ganhe divididas, peça para o centroavante ganhar divididas, entrar firme. E é isso que eu quero, que o Grêmio volte a ter volume, consistência defensiva também, não uma distância enorme entre meio campo e ataque, não um meio campo que só ataque, mas que não recomponha na defesa. Só isso, ele não precisa ter nada de novo. É isso que precisa o Grêmio. Tu quer aquele Grêmio que... Mas tu quer aquele Grêmio que foi campeão da Copa do Brasil, tu quer aquele Grêmio que foi campeão da Libertadores, mas tu não tem mais esse Grêmio. Tu não tem mais esse Grêmio. Não, eu quero um Grêmio que faça... Bom, Cadu, Larry, isso é o beabá do futebol. Você tem que saber jogar, para mim é o mais importante, por exemplo, em questão de jogadores. Há um que sabe jogar menos, um que sabe jogar mais. Você pega o jogador que saiba jogar. Só que não é possível que você pense futebol sem marcar, sem ter um sistema de marcação consistente, duro. E é o que o Grêmio não... Bom, mas tu tem que ter características para isso, né, Napoleão? Tu tem que ter... Não adianta. Não, mas não do ter... jeito... Bom, mas tá bem. Mas tá lá o Renato para isso. Mas, vê bem, ele pode talvez, com os mesmos jogadores, fazer com que estes se empenhem mais na marcação, mais solidariedade e o time mais junto. Tem um time mais compacto. Mas a característica do Renato é um time de toque de bola. O Grêmio joga, e ele mesmo diz. Não, mas o Grêmio joga assim, em casa e fora de casa. Eu sinto muito. Se nós não soubermos marcar, se nós não marcarmos... Bom, mas isso é em razão do jogo da Eu vou dar um exemplo. Isso é em razão dos três do empate? O Grêmio tomou 3 gols da Chapecoense. Não existe. Olha, não. Eu concordo contigo que não pode. Não existe. Não pode. Mas foi um jogo atípico, né, Napoleão? Foi o 5-4 do Fluminense, foi a mesma coisa. O Fluminense não foi. Não. Mas parei. O Fluminense foi atípico. A Chapecoense foi atípico. Que isso, gente? Não existe. Os outros jogos, a defesa do Grêmio nunca foi tão vazada. Em tão poucos jogos. Mas, não, Napoleão, eu acho que não sou eu que estou descobrindo. Todo mundo está vendo que o Grêmio está com um grave defeito de sistema defensivo. Eu só acho que se nós não aperfeiçoarmos isto, nós estamos arriscando muito. Já no primeiro jogo, que é que nós vamos atacar mais, essa é a tendência. Nós vamos atacar mais. Mas esse é um jogo que tu tem que tomar iniciativa. Evidente que tu não vai dar um espaço para o contra-ataque, até porque é um time perigoso, o time do Atlético. E também contra o Bahia, saiu daqui com empate, o Grêmio foi lá e reverteu, né? Foi lá. Então, é um jogo... Sim, contra o Bahia na fase anterior, o Bahia saiu daqui com empate... Sim. O Grêmio foi lá e simplesmente foi lá e adotou uma tática que é o seguinte: o Bahia não tocou na bola.
O Bahia não tocou na bola, não deixou o Bahia tocar na bola. Então esse sistema de Ok? marcação Não, funcionou. mas tá bem, Mas então mas- funcionou. mas- mas você não consegue fazer isso Tu não todos os pode jogos, levar- pode observar. Você não consegue fazer isso todos os jogos. E outra coisa, contra o Libertad, nós tivemos a rara felicidade de fazer um gol logo no início. Acabou. Isso liquida Mas aí, com o nós adversário. vamos aumentar uma questão que o Darcy tem levantado muito aqui. A força do Internacional Tá tem na sido aonde? marcação. Não. Vai por mim. Preparação física. O que pode ser. a preparação Pode física do ser. Grêmio se discute. Pode ser. Pode ser. E isso em 2017 era questionável. Depois a gente traz o professor Pode ser. Cristiano e hoje o Inter termina correndo igual começa. Da mesma forma que o Inter começa, o Inter termina. Não, a Verdade. impressão... Essa é a grande força do Isso, Inter. impressão é essa. a imprensa, inclusive a imprensa carioca tem mencionado Não, a como impressão é que essa. pode ser o diferencial no jogo do Inter contra o Flamengo, já projetando a próxima semana, pode ser a diferença. A impressão é essa, que é a forma de jogar. Capacidade física, e digo infelizmente isso, a impressão é que a capacidade física Que é o que a gente vê, a tranquilidade. do time internacional não é maior, parece ser muito maior. Mas o Napoleão, vamos ver o que diz o Maicon, né, o capitão Maicon, a respeito desse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. E analisa bastante o adversário. O Atlético é uma equipe um pouco parecido com a nossa, de toque de bola, de jogadores velozes na beira do campo, né? Um centroavante fixo que faz bastante gols, que a gente já conhece. Então, sem dúvidas, a gente já estudou bastante o Atlético e a gente sabe as qualidades dele e aonde a gente pode jogar para que a gente possa furar o bloqueio deles e conseguir fazer gols. Característica de jogo igual, toque de bola, né? Toque de bola. Eu até tenho uma sonora aí, se a gente conseguir, tipo a nossa produção lá, ver se consegue colocar ela aí, eu até nem tinha solucionado, mas em relação até isso que o Napoleão está falando, né? Que o Grêmio não está num bom momento, que o Grêmio não tem um bom momento, fez essa relação. Se a gente tiver um momento defensivo. Se a gente tiver condições, vamos botar essa resposta aí. O Maicon fala a respeito disso, né? Eu vou pedir para, de repente, se a nossa edição acha ali essa outra entrevista, outra questionamento disso sobre o Maicon. Mas são times semelhantes, né, Mari? Isso aí, o que significa isso aí? Às vezes o jogo pode se tornar pior, né? Tá na mão? Então vamos ver o que o Maicon fala em relação exatamente a isso aí, essa questão que o Grêmio estaria em um mau momento, enfim, ou não. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Se está acontecendo alguma coisa lá, é porque talvez a marcação que a gente sempre fez não esteja acontecendo. Né? Mas mau momento eu não vejo, porque eu estou na semifinal da Copa do Brasil, nas quartas de final da Libertadores. É assim, aqui estão um pouco acostumados com as outras conquistas que a gente teve, então sempre ficam buscando coisas do passado. Cada ano tem sua história, cada jogo tem seu momento, cada decisão tem seu momento. A gente está em mais uma decisão, né, de semifinal aí, um pulo para a gente ir para a final e como as outras 3 equipes têm chance de ser campeão, nós também, né? Então eu não vejo que a gente esteja num mau momento do que os outros anos. Então, como eu falei, a gente tem que estar concentrado, sabendo o que a gente tem que fazer, o que a gente sempre fez para a gente chegar nessas decisões, né, e passar para a final. Tá aí, Napoleão, ele fez até referência a tu, que o Grêmio talvez não tenha marcado como estava. Eu concordo integralmente com ele. Ele disse os jogadores sabem que o Grêmio, né, em seu sistema defensivo, estou falando de sistema, não adianta pensar que defesa é somente os 4 zagueiros, ou pior ainda, os 2 zagueiros centrais. Não, proteção, proteção. Agora, não adianta também chegar e dizer, ninguém está dizendo que o Grêmio está num mau momento, pensando lá no... Claro que o time de 2016 era um, 17 era outro, 18, isso é assim, muda um ou outro jogador, mas o Grêmio vem mantendo uma forma de atuação. O que se está dizendo, e eu acho que com toda razão, é que o Grêmio tinha muito maior solidez defensiva. É isso. Não há problema do técnico, dos jogadores, dos dirigentes reconhecerem isso. É importante, porque o Grêmio toma muitos gols mesmo. Está tomando muitos gols. Eu concordo mesmo. contigo, não tem explicação tomar 3 gols da Chapecoense. Chapecoense que foi goleada aí para o Porque é muito Ceará no último final de semana, né? Porque é muito ruim, vamos combinar. Então, se
um jogo atípico, mas contra o Santos tomamos gols, contra o Fluminense tomamos 5 gols. Ora, se o Grêmio é time de tomar 5 do Fluminense, não existe. Vamos ouvir. Pois não, Isso Norrinha. aí muitas vezes pode ser até a maneira que o time encara o adversário. Em muitos momentos, até a própria imprensa, a torcida, levam os jogadores, às vezes, não encarar, não porque estejam menosprezando o adversário, às vezes tu não encara o jogo como se fosse aquele. Agora, por exemplo, o jogo de amanhã, todo mundo está ligado, todo mundo cuida cada detalhe. É exatamente, do jogo. o clima é outro. Foi o que o Jean-Pierre disse, questionado no jogo contra a Chapecoense, o 3-3, ele disse, não tem como o jogador tirar da cabeça esses jogos decisivos. Na preparação para as Copas. E aí quando tu sofre um gol, aí sofreu um gol da Chapecoense, isso altera a maneira da equipe jogar, perturba um pouco, embora sejam jogadores experientes, acostumados com grandes jogos, mas isso aí e acaba levando um segundo gol, isso aí é uma coisa que acaba preocupando. E aquele jogo, né, Larrique, não é que tem um jogo jogado, não existe, mas aquele jogo que daqui a pouco tu vai com uma autossuficiência. Esse é um jogo para te ganhar, que eu vou ganhar o natural. Não, tá tudo certo. Mas os jogadores do Palmeiras, eles são diferentes do Grêmio. Ganham menos que os do Grêmio. Então, cada jogo é uma guerra, porque eles estão lá na frente do Grêmio. Os jogadores do Flamengo são diferentes do Grêmio? Não, é time de ponta igual. Então, tudo lá na frente. Então, Como lá na frente? Lá na frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas tudo bem, mas na mas o que a gente falou, ou seja... Mas eles têm 2, 3 mas o grupo deles é infinitamente superior à Grêmio Internacional. Como que não? Parei um pouquinho. Como que O grupo não? do Grêmio é absolutamente suficiente. O grupo do Grêmio é absolutamente suficiente. O Grêmio comprou mais jogadores. Agora, tá bom, pode estar lesionado, alguma coisa assim. O Palmeiras tem 2 times. Tem 3 times. Também, 3 times. Mas no último jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras botou Dudu. E pode agora focar em 2 competições. Sim, mas o Palmeiras não tem jogo no meio da semana. Ele não jogou no meio da semana. Mas ele não está jogando sempre com os... Mas vamos ver o outro lado. Vamos ver o adversário do Grêmio. O que o Thiago Nunes fala a respeito desse jogo de amanhã? Para mim é uma oportunidade maravilhosa. Eu devo muito ao Atlético Paranaense por ter acreditado no meu trabalho, de estar me oportunizando viver esses momentos. Eu devo muito, mas muito mesmo ao nosso grupo de atletas. Os caras se esforçam demais, tentam cumprir tudo que é pedido dentro do campo, treinam bastante no dia a dia. Então esses caras, eles me colocaram no mercado do futebol nacional e sou grato a eles. E o Rio Grande do Sul, naturalmente, por eu ser natural de lá, né, ser de lá, então conheço muito do cenário, conheço muito da característica dos times de lá, sei da tradição do Grêmio, jogando competições de mata-mata também, é um time duríssimo de jogar nesse sentido. O Renato é uma lenda, né, maior personalidade da história do Grêmio, merece todo o respeito, né, e a gente tem que buscar fazer o que a gente vem fazendo, surpreender. Né? Surpreender é a palavra que a gente tem que tentar fazer, né? Surpreender o Brasil mais uma vez, surpreender, quem sabe, os grandes clubes, os grandes críticos, mas internamente ter a satisfação e o prazer de poder jogar jogos tão importantes. Não tem dúvida, né, Entrevista inteligente, tirou Sim. o peso. Mas até porque a proposta dele é exatamente isso aí. Tu vem jogar o primeiro jogo fora de casa, tá jogando na casa do adversário. Assim como o Grêmio quer sair com uma vantagem, né, amanhã para o segundo jogo, o Atlético Paranaense vai querer sair vivo daqui para levar para o segundo jogo. Né? Eu tive a oportunidade de ver o primeiro tempo do jogo Grêmio e Flamengo, no sábado. Eu não vi a supremacia do Flamengo. Também não vi. Não, até o gol nenhum. Até o gol nenhum. Sinceramente, eu não vi nada do segundo tempo. Que tempo acabou, foi um horror. jogo ao final... Um gol ao final e que fez os 3-1, né? Mas um gol no início do segundo tempo e um outro ao final, não foi? Então, quer dizer, não existe essa disparidade também muito grande. A gente está falando aqui que o Atlético Paranaense é um time organizado, eles dependem de que aquele mecanismo ali funcione muito bem. Eu acho que, por exemplo, do time anterior do Atlético, eu acho que eles sentem falta do jogador que foi punido aquele Thiago Heleno, que ele era o capitão do time, era um jogador importante, jogador de força, mas eles conseguiram repor
Mas é o que parece, tem um jogador que não vai jogar um zagueiro. Eles vão colocar um terceiro zagueiro. Tem um jovem. Um jovem. Agora, sobre essa... Hoje o presidente Romildo até surpreendeu com uma coletiva falando de alguns assuntos aí relevantes. Um deles foi... Ainda o Grêmio não foi comunicado oficialmente, mas já negou esse pedido do Grêmio, né? Ou seja, que a transferência do jogo Grêmio e Atlético, que era da 16ª rodada, dia 24 de agosto, o jogo na Arena, que será mantido, porque... E aí o Grêmio alegou a vantagem que o Palmeiras está tendo, porque vai ser no meio desses jogos aí das semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras não vai jogar, teve seu jogo adiado, mas não pelo Palmeiras, pelo Fluminense, que estará disputando a Sul-Americana. Mas não é esse o problema, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, uma competição, não é de se colocar a CBF sob suspeição, não me passa isso pela cabeça, não tem nada a ver isso. É que é o seguinte, você não pode fazer uma competição desse tamanho com um evidente privilégio e disparidade. Eu concordo técnica. Contigo. É este o ponto. Eu concordo contigo. Numa competição desse tamanho, ou em qualquer competição, o fator essencial é que não haja privilégio, é que seja absolutamente igual para todos os disputantes. Neste caso, há um privilégio que é inadmissível. Então, neste caso, é um caso específico, porque é muito difícil, eu entendo, porque hoje tem muito dinheiro envolvido, tem televisão, tem viagens, muitos campeonatos. Então, claro que é difícil você organizar uma tabela, ela ri, daqui a pouco tu tem que mexer em tabela para toda hora, tudo que é clube pedir, não dá para fazer isso. Mas esse caso é um caso específico mas não, de disparidade técnica. Por isso que o presidente veio, ele veio se referir isso, embora o Grêmio, repito, não teve essa confirmação. Não é uma questão real, outra preocupação... O Palmeiras pediu, o Fluminense pediu. Não, o Palmeiras não pediu, disso. não pediu o Palmeiras. Ninguém pediu. É uma questão legal de datas. Outras questões que o presidente também se referiu foi a possibilidade, né, até o que o Tite não vai acontecer, que é a possível convocação aí do Everton para os jogos FIFA também, mas o Kahneman tem essa possibilidade através, né, da seleção argentina. E uma outra questão que ele nunca também tinha dito, olha, nunca chegou nem nada, e ele já viabilizou ou deu a entender, né, que sim, deve chegar uma proposta aí pelo Everton mais concreta, até porque a janela da Europa só fecha aí no início de setembro. E as negociações, sempre os clubes europeus sempre exercem isso exatamente no final da janela. Então o presidente Romildo disse que até agora não, né, nada de concreto, mas que ele deu a entender que espera que essa proposta definitiva realmente aconteça até o final, até o fechamento da janela. Nosso 2 toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite sempre a promoção que você tem lá, é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa aí participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também nosso 2 toques para a CIERS, 50 anos, olha, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é promoção com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. Internacional que está nessa batalha fora de campo. Aí, Paulo Guerreiro, o Internacional conseguirá ou não a liberação dele para o segundo? Não só o segundo, né? Não envolve só o segundo jogo da Copa do Brasil, mas o primeiro também, né? Isso serve para o Grêmio, também da Libertadores da América. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques com Larry, zagueirão Larry Chaves, Ronaldo Napoleão e Flávio Ordoc. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, o site, o YouTube, o Face que você participa aí, né? Mandando aí a sua pergunta, sua crítica, interagindo, compartilhando aí nos seus grupos, seus amigos também pedindo para compartilhar.
um aninho no ar aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É só você colocar aí, digitar RDC TV e aí você tem ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de portões, tem lá câmera de segurança, casa inteligente, películas para o seu carro e para a sua residência. É um espetáculo as películas de residência lá da Baidob. O site para o pessoal do interior, www.baidob.com.br, e aqui em Porto Alegre, né, em Grande Porto Alegre, você tem, além do site, 2 endereços, na Benjamin Constant 1315 e na Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3641 2211 e se torne um cliente da Village. E essa luta, essa batalha aí, Flávio, aí da Rodrigo Caetano está lá em Lima, no Peru, né, para tentar. O presidente também viajou, né, tem um foco junto à CBF, enfim, internacional, em todas as frentes aí, para fazer com que o Paulo Guerreiro participe desse. E não é só o segundo jogo, né? A possibilidade também sendo convocado é do primeiro jogo das quartas de final contra o Flamengo. É o Inter se mobilizando com todas as forças para poder contar com a sua força máxima, né? Diante daquilo que representa uma Copa do Brasil, diante daquilo que é a vontade do atleta, que é a vontade do Paulo Guerreiro, já manifestada por ele. Hoje, o presidente Marcelo está em viagem junto do Roberto Melo, está indo até a Conmebol, enfim, marcar presença em razão da Libertadores, né? Tem reuniões amanhã agendadas, ao longo da semana também junto à CBF. Rodrigo Caetano hoje fez uma visita de cortesia, a gente pode dizer, junto à Federação Peruana, explicando o momento, explicando a importância, explicando o tamanho da Copa do Brasil, levando efetivamente uma correspondência, fazendo uma visita junto, me parece que o Rodrigo foi acompanhado do embaixador do Brasil em Lima também, uma visita de cortesia ao presidente da Federação Peruana, para que, de alguma forma, tente sensibilizar os até os peruanos, né, estão mobilizados nisso aí, até porque o Paulo Paulo Guerreiro é o grande ídolo aí, né? E aí eles querem até ver o Paulo Guerreiro é a vontade campeão, do jogador, né? É a vontade do atleta, se levou uma manifestação do jogador, né? E agora falta que quem seja sensibilizado efetivamente seja o treinador salvo Gareca, salvo o melhor juízo aí, ele tem uma visita a Porto Alegre nos próximos dias, provavelmente. Ele estava em Santos semana passada, conversando com um jogador que joga no Santos, né, também. E a gente tem expectativa que, assim como o Tite fez, né, com os nossos jogadores, também tenham essa compreensão de que efetivamente são amistosos, são jogos que para as seleções não têm a mesma importância, nem para a seleção, nem para o próprio jogador. Né? Agora, o Internacional, se não conseguir isso, né, Rio? A gente está, efetivamente, como clube, como instituição, trabalhando com todas as forças, com tudo, com 100% daquilo que a gente tem, disponibilidade e capacidade para ter a força máxima em todos os confrontos, em todos os jogos que a gente tem pela frente. Porque a perda, olha, já perdeu o Edenilson por lesão, né? Então, é verdade que o Inter foi buscar aí até o novo reforço do Internacional, o Bruno Silva. A gente tem até imagens, né, do Bruno lá, quando lá no Beira-Rio já treinou hoje com seus novos companheiros. A gente pode mostrar as imagens aí do Bruno. Mas, ou seja, a perda do Edenilson, que também é um ponto de equilíbrio do Internacional hoje, né? E também aí a possibilidade de não contar com o Paulo Guerreiro, que é um jogador, né, do mundo, não é? Então, um jogador extremamente decisivo. Olha, mesmo com o Inter tendo essa vantagem aí, vamos botar aí as imagens do Bruno Silva aí, tá aí, ó.
Essas são as imagens antigas dele, que ele passou pelo Fluminense, ele já treinou no Internacional, né? Ele teve um grande momento no Botafogo. O momento dele hoje não é muito bom, né? Foi um momento. Ou seja, que ele o estava na Inter reserva tentou do contratá-lo. Fluminense. O Inter tentou contratá-lo Sim. e ele preferiu. Quer dizer, Ele a preferiu o negociação foi Cruzeiro, ele preferiu o Cruzeiro. Sim, isso aí depende de O jogador negociações. teve Claro. um momento bom, que foi no Botafogo. No Botafogo. Junto com quem? Junto com o Lindoso. O Inter vive um grande momento e eu acho até que está evoluindo. E esse jogo de domingo é um pouco diferente pelas circunstâncias, porque existe toda aquela questão de preocupação de jogadores não ficarem de fora dos jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas acho também que o Inter não é uma seleção que disponha assim, de tantos jogadores do mesmo nível. Então ele depende muito de figura. E o Guerreiro é uma figura importantíssima do time do Inter, um jogador que faz a diferença, assim como alguns outros, né? E o Inter não pode prescindir do Guerreiro. Nós temos que nesse momento, e eu acho que tanto a Federação Peruana como já deveria a Confederação, a Conmebol também prestar atenção nisso aí, porque na verdade todos os times, todas as equipes têm que entrar com a sua força máxima. Mas tudo bem, são datas FIFA, são datas oficiais. Agora, tu imagina se todos os clubes aí, de repente, estão numa situação, e nos seus países aí, talvez esteja também, né? Sim, mas é data aí FIFA. Tem que acabar com essas datas mas FIFA, é data né? FIFA e em função de uma Copa América, que o ano que vem vai se repetir, e aí os times que pagam os jogadores investem nos jogadores. Mas a maioria das federações, desculpa te interromper, mas a maioria das federações param as suas competições durante as datas FIFA, cara, e respeitam. A CBF é a única. É a única que não. Que não respeita. Olha aqui, o Internacional, inclusive, aí o Patrick hoje deu uma... Agora se falou em zaga, em marcação, está falando do Grêmio, né? Essa zaga do Internacional também tá, olha... Eu vi uma apresentação de um... Ela não sofre gol. O Cuesta e o Moledo não sofrem gol há 500 minutos. Os dois têm jogado muito bem, eu acho que estão formando uma zaga muito boa. Agora, o Cuesta deu uma apresentação, eu acho que sem dúvida. Tinha que ser convocado lá. Eu acho. Não, para um pouquinho. Não é justo. Ele e o Kahneman. Ele e o Kahneman. Não, o Kahneman não deu o seguinte. A zaga da seleção argentina. unânime. Que espetáculo. Cuesta e Kahneman. É difícil uma zaga com dois canhões. Não, pelo que eu estou vendo na imprensa especializada, entendida em Porto Alegre, o Kahneman está muito mal e o Cuesta está muito bem. Então, não é justo que o Cuesta não seja convocado. Olha aqui, para a gente fazer um intervalo aqui, ó. Hoje o Patrick deu uma coletiva e ele, falando sobre o momento do Inter, né? E eles que ressaltou muito a força, esse grupo, esse time resgatou aí a força do clube, o Flávio. Resgata a força do clube, resgata a imagem, resgata a autoestima, um grupo com um trabalho coletivo muito forte, um grupo que se identifica muito com o trabalho da comissão técnica do professor Odair, um grupo que eu acho que tem um destaque muito grande da preparação física, que não sente o cansaço das viagens, que não sente o cansaço do desgaste que é viajar pelo continente inteiro, como a gente vê viagens longas a Lima, viagens no fim de semana a gente vai ao Nordeste e a gente vê o Inter termina a partida correndo da mesma forma que começa, então a gente vê muito a convicção da comissão técnica e o trabalho da preparação física e o trabalho do Odair. Falar em convicção você tem na escolha do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você, que é o Banrisul, saque digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em pintar sua casa, em formar, em construir? Bom, aí o caminho é só um, é Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo o material que você precisar, uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentregas, está aí na tela para você os telefones 51, código de área 33400899, o WhatsApp também 51, código de área 991 800162, fica na rua Alberto Silva, 85,
quase esquina com Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. Estacionamento ali do lado, na porta, são aqueles longos, tem que deixar o carro e caminhar. Um atendimento personalizado, um atendimento VIP lá, de toda a equipe do João Carlos e do Gilberto à sua disposição. A frase do slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque vai no outro, qual é o risco de não encontrar? Lá você tem tudo que precisar. Até são mais de, já diz, né, o que é a Ferragem Lampião, são mais de 30 anos no mercado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, ligeirinho, para o último bloco dos nossos 2 toques, dando atenção pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com o zagueirão Larry, Vai dizer que quando jogava bola era um meio campista, assim, meio enganador, mas era. Ronaldo Napoleão, tu? Muito. Era um meio esquerda, muito. Teve um torneio da TAM lá, nosso querido amigo do litoral, na praia lá do Dodge Sirena, eu consagrei o Napoleão, tu vê agora. E Flávio Ordoc. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET. Então, Cadu, viu? Rio. Nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais. No Face você participa aí também, é importante que você compartilhe aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, apenas um aninho no ar. Nosso 2 toques para ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a técnica da barriga negativa, que é a LPF, não é questão só de estética, é questão de saúde, aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado, né? Questão de postura. Então você tem lá na ciência, estética e saúde também, nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, que é para você amenizar, acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí, 51, código de área 4066-1909 e também o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. E mais informações completas você tem nas redes sociais aí da Ciência, Estética e Saúde, ou seja, no Instagram, no Face, então você tem tudo o que você possa precisar lá à sua disposição. Vamos lá, o Regis Telê, surpresa o André, vai jogar, diz o Regis, né? Falta um centro médio para marcar e auxiliar os zagueiros que estão descobertos, viu, Napoleão? Ele está te dando razão, Napoleão tem razão, tá certo? Obrigado. E ele fala que o Michel faz falta. Hein? Michel faz falta. E é verdade, o Michel faz falta mesmo. Julinho Espinosa, grande Júlio Espinosa, sempre nos assistindo lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Cadu, ele está em Campinas agora. Cadu aqui de Campinas, abraços a toda a bancada e você. Não é fácil de tamanha elegância. Até o visor do teu relógio combinando com o verde da tua blusa. Abraço grande, Julinho. Hugo Larroque, Cadu na escuta, meu velho, amanhã um jogo muito perigoso para o Grêmio. Tem que tomar cuidado com o Atlético. Grande abraço, 100% algodão. É verdade, não, os cuidados que o Grêmio tem. Também, mandando o doutor Cláudio Etzberg. Doutor Cláudio Etzberg, olha, é odontologia do esporte, é uma coisa fantástica. Você não sabe os benefícios que traz uma placa, a placa otimizadora. O doutor Cláudio, sabia? Ele dá atenção aí para diversos jogadores. O William veio aqui agora a Porto Alegre, suas férias, exatamente, né, para ainda... vários jogadores colocam essa placa otimizadora, o que facilita muito, né? Muda o comportamento aí dos jogadores em termos de postura, em termos de evitar lesão. Só para ter uma ideia aqui, doutor Cláudio, tem quantos jogadores aqui? O Wallace, o Maicon, o Arthur, né? O Douglas Costa, vejam só, né, o que é a importância dessa. Até você pode ver, inclusive, nas redes sociais do Dr. Cláudio Etzberg também, no Instagram, no Facebook, você tem essas informações todas, os benefícios que lhe traz a placa otimizadora. Dá para arriscar num palpite, o Napoleão, amanhã? Ou 1-0? Bom, eu digo, hein? 1-0, a vantagem, tá, por mínima que seja, ela é fundamental. 1-0, 2-1, não tem nenhum problema. Nós realmente temos que fazer uma força enorme para ganhar. Diminui a pressão,
diminui a pressão, dá confiança. Mas, olha, de qualquer maneira, o Grêmio parece mentira, mas tem jogado melhor em alguns jogos fora do que na própria arena, em virtude da postura que os outros times vêm jogar contra o Grêmio. Então, eu acho que o Grêmio tem que ganhar. Quanto? Não importa, tem que ganhar. Tentar fazer. Tem que ser com uma vantagem. Tem que ir com vantagem. Local. Olha aqui o Márcio Fraga dizendo a Grêmio 2-1 no Atlético Paranaense. Tá ótimo esse resultado. O Guido dando boa noite. O Verdão vai cair. O Renato, boa noite a todos. O José Castro também dando boa noite. O Guido, 2 do Dudu. Não, mas o Dudu não. Não, aí está jogando o Palmeiras, aí está falando do próximo jogo do Palmeiras. O Manuel Menezes, boa noite a todos vocês aí no programa. E ele disse o seguinte, ele é colorado, né? E é lá de Goiânia, ele disse assim, ó, e está nos assistindo em Goiânia, veja só, hein? Parece que está frio aí, né? Aqui em Goiânia está muito quente. Que inveja, ô Manuel, que inveja. Eu tenho pavor do inverno, está muito frio aqui em cima, e vai esfriar aí a previsão de mais frio amanhã aqui no Rio Grande do Sul. O Vitor Teixeira, 2-0 amanhã. O torcedor está... 2-0 tá pelada com o... É verdade, mas acho que o Grêmio tem que sim sair com uma vantagem daqui, é fundamental, é importante até para poder, né, administrar o segundo jogo fora, que será no outro, né? No outro? Não, no outro. Não. O próximo é o... Eu acho que é nos dois. No final de setembro. Não, acho que é meio de semana. É o meio de semana. Depois, o Internacional tem Cruzeiro e depois o Atlético. Depois o jogo de volta. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é terça. Então, terça, quarta e quinta e aos domingos tem as promoções do Barranquinho. Então, é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços aqui em Porto Alegre, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. Agora você vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o futebol, vai para onde você for. Não quer saber de estacionamento? Então tá aí, a Teletax 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. O que é importante, que é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, vem o jornal o Cruzando as Conversas, né, com o Guilherme Macaló, sempre com assuntos extremamente relevantes. Na virada, lá meia-noite, tem Joias na TV com Rossana Rocha. É o que eu digo. Não tem data aí para você dar uma joia de presente para a mãe, para a esposa, para a namorada, para a filha. Então acompanhe Rossana Rocha com Joias na TV. Logo após, como sempre diz o Darcy Filho, a 1h da madrugada, é a reprise dos nossos 2 toques. Aí, como ele diz, vem as Joias do Cadu. Então, quem viu, quer ver de novo. Quem quer rever, quem viu pela metade quer ver na íntegra, ou quem não viu, então aí, como disse o Darcy, aí você tem as Joias do Cadu. E logo após, na sequência da nossa programação, vem o Virando o Jogo, a reprise também com o Rogério Amaral e toda a sua equipe. Tá certo? Nós voltamos amanhã a partir das 9h da noite. Você continua aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.